continuar um pouquinho mais falando desse tema tão apaixonante que é falar da lições de hospitalidade empresarial, né? Eu vou aos pouquinhos lembrando, pena que eu já não fiz no passado, anotado algumas lembranças, porque as coisas vão muitas vezes no dia a dia corrido, vão fugindo. Mas hoje eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre a parte de comunicação no sentido de frases, no sentido de algumas dicas. Eu recebi um material muito bacana, melhores frases para você usar para recepcionar o cliente, quando ele se sente frustrado, ou quando ele pede uma informação e você se mostra que você está empenhada, você está cuidando em que ele receba o menor número de informações possíveis e seja bem atendido. Então eu vi algumas coisas aqui e eu queria falar um pouquinho sobre a questão do atendimento quando falta hospitalidade. E quando que falta hospitalidade? Primeiro falta quando a pessoa que está na sua frente não tem interesse nenhum. Eu falo primeiro nela. Ela não tem essa preocupação, esse cuidado, ou não acha importante, que tem muitos que acham que isso não é importante, infelizmente, ou porque ela não foi treinada o suficientemente para poder ter argumento, ter boas palavras, boas posturas ou posicionamentos. Isso é uma coisa que é comum, que dependendo do grau de instrução que a pessoa tem, às vezes ela tem esse sentimento, ela tem essa predisposição, essa vontade, mas às vezes faltam umas palavras. É lógico que a linguagem corporal nessa hora, ela, independente do verbal, ela é perfeita, porque ela é a grande representante da nossa comunicação. Mas tem situações onde não se tem o mínimo interesse ou vocação. Eu falo que é vocação. Servir é uma vocação que deveria ser ensinada desde pequeno. É lógico que busca-se que veio da família, muitas vezes isso não acontece. Busca-se na escola, a escola ela é obrigada a educar, não na questão do comportamento, mas na questão da formação, né, da formação intelectual, da formação muito mais técnica, enfim, e fica às vezes para a família ou para as pessoas ao entorno essa questão do comportamental. E ela deixa tantas vezes a desejar porque faltam palavras. Então eu vou dar um exemplo bem simples, né? Numa situação de frustração, né? Tem uma frase que eu estou até lendo aqui para mim e lembrando, eu vou comentando com vocês. Né, uma abordagem bacaninha que poderia ser utilizado, que você, no fundo, às vezes a situação de erro, ou da reclamação, ou da insatisfação, a sua vontade, o seu desejo, a sua causa em resolver é muito mais perceptível, muito mais percebida pelo cliente do que o próprio acerto. Você fala, nossa, eu precisei errar para poder me sair bem? Muitas vezes sim. Por quê? Porque percebe que houve de sua parte ou da parte do outro o interesse em resolver uma questão, resolver mesmo, da melhor forma possível, em que todos ganham nessa relação. O importante é que essas relações onde a hospitalidade permeia, a troca é sempre dos dois lados. Você se sente bem porque fez o bem para o outro, você verá quem, como diziam, né? E ela é uma coisa totalmente espontânea. Existe aí alguns estudiosos da hospitalidade que dizem que a hospitalidade é um dom, é uma dádiva, que nunca deveria ter é uma coisa que nunca deveria ter pagamento por fazer aquilo. Hoje, no mundo que nós estamos, essas relações de trocas empresariais, elas têm essa questão da remuneração, muito dependente da ordem da pessoa atua. Mas tem pessoas que são natas, está com ela, faz parte dela, ela aprendeu, ela conviveu, ela teve exemplos na família dela, durante a carreira, a vida dela, que quando ela lembra, ela sente o desejo, a responsabilidade de retribuir. Então ele diz assim, entendo totalmente a insatisfação do Senhor e a frustração, mas vou me dedicar ao máximo para que a sua solicitação seja resolvida rapidamente. Eu mostrei uma vontade, eu mostrei um desejo. É lógico, quando eu faço isso de uma forma engessada, o outro lado da linha, ou quem está me vendo, vai perceber que não é bem assim. Agora, se eu estou realmente com o meu tom de voz, com a minha postura, e se você me vê, meu corpo sinalizando aí,
é uma coisa que você acaba se surpreendendo o quanto que ela vem como benfeitoria própria, como satisfação própria e para o outro. Então, assim, nós erramos, mas dá para corrigir, dá para fazer melhor, né? Quando você faz aquilo do seu melhor para o outro, não fica esperando, porque nem sempre aquilo que você procurou fazer o melhor, o outro entende que é, ou acredita que é, ou avalia que seja. Mas pensa, eu fiz aquilo que era o meu melhor, que estava ao meu alcance. Eu fiz a minha parte, como eu costumo dizer. E se você faz com hospitalidade, você ficou muito mais feliz, você ficou muito mais leve, muito mais solta. Então, assim, vamos pensar, dá para reverter e dá para fazer melhor, sempre melhor, basta observar, ok? Fica aí a nossa fala de hoje, a nossa dica de hoje. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.